Que o Inazuma Japão de Orion é fraco, você já sabe. Mas quais será que são os jogadores ideais para a seleção do Japão em Orion? Então, nesse vídeo, eu te convido a descobrir junto comigo. Primeiramente, quero deixar claro que tudo tá sendo baseado na minha opinião, tá bom? Então, se você quiser tá montando a sua própria seleção no Japão, entra aí no site Inazuma Eleven Team Builder. Você pode estar acessando aí o link na descrição. E também na descrição tem o link do nosso servidor Discord, caso você queira tá mandando a sua seleção no Japão pra gente dar uma analisada, pra gente debater. Então, monte aí sua seleção, manda no Discord e dá-lhe, mano. Já pra começar na polêmica, eu vou estar falando que 6 nomes, 6 jogadores que eu realmente acho que não deveria nem ter o direito de pisar dentro da seleção. O primeiro deles é o Sakanui. Mano, eu me recuso a gastar muito tempo falando dele, porque ele é literalmente um figurante, tanto no Ares quanto no Orion. É um figurante e acabou. Tem o Hyura Kirina. Hyura Kirina, ele é um personagem bom. Eu gosto dele como personagem, mas pra ser convocado eu acho que é demais. Ainda mais tendo sua técnica Korinoya, que é uma técnica de passe, mano. O terceiro é o Goujin. Pra mim ele foi só um delírio pra substituir o Someoka, porque ele é literalmente uma cópia piorada do Someoka, com uma técnica, entre aspas, engraçada, com um jeito mais engraçado. E eu realmente acho que ele só foi feito pra substituir o Someoka, pra evitar que os fãs reclamassem, entendeu? Tem o Mansaku Yujiro também, que pra mim ele não passa de um projeto de Felipe Luiz, que foi convocado tendo só uma técnica de drible e muita esperança, porque pra ser convocado teve que ter muita fé. Tem também o maior injustiçado de todos os tempos, que é o Sagnuma, que ele é um goleiro e um personagem muito top, pelo menos no clássico, né? Que no Ares eu também achei ele muito mais fraco. Ele acabou servindo só pra esquentar o banco. Não fez nada de importante e de relevante na seleção. Eu acho que muito disso também se deve ao fato de serem convocados 3 goleiros, fora a Norika como reforço. Ele é outro personagem que eu também acho que não deveria ter ido pra seleção. Por mais que eu goste bastante da técnica que ela criou depois de ser convocada, que é a Majinza Wave, ela não deveria ter sido convocada. Já por ter 3 goleiros e também porque eu acho que ela é uma goleira muito fraca ainda, entendeu? Faltou mais desenvolvimento no Ares. Agora chega de explicações porque eu acho que a seleção é muito fraca e bora fazer a nossa convocação. Começando pelo técnico, não tem como não ser ele, cara. É o melhor técnico de Ares, o melhor técnico de Orion. O cara é realmente muito brabo. Conseguiu ter influência em vários times, conseguiu transformar um time pereba em um time campeão, mesmo usando seus métodos não convencionais, nem um pouco convencionais pra falar a verdade. E mesmo assim ele alcançou os mais altos patamares. E é óbvio que eu tô falando do Zhao Jingyun. E agora pra escolher os jogadores do Inazuma Japan, eu decidi estar fazendo de uma maneira diferente. Não fazer aleatoriamente, mas sim seguir igual era um próprio anime, que no caso é seguindo as ordens dos times, fazendo de maneira bem mais organizada. O primeiro time que a gente vai começar aqui então é Inakune Raymond. Por conta de toda a sua perspicácia, sua força de vontade, sua história, todo o seu leque de habilidades, conseguiram fazer várias funções, além de ser o protagonista da obra também, eu convocaria o Inamori Asto, a Ava. O segundo e último colocado da Inakune Raymond seria o Iwato Takashi, o herdeiro do Dewal do Kabeyama. Os primeiros já foram, agora vamos dar sequência nos próximos, e o próximo time na lista é o Minodozan. O time do Kabeyama foi transferido depois do Reload. Sinceramente, eu não vejo sentido em não convocar um jogador, especificamente um zagueiro, do time que tem a melhor defesa do campeonato, pô. É impressionante. Os caras são especialistas em defesa. Então nada mais do que justo eu convocar o Hirata Taizo pro meu time. Um defensor bem maneiro, parece o Frankenstein. E é isso. Ele tem uma técnica muito da hora, fora as táticas que ele poderia acoplar ao time. Tenho certeza que ele seria uma boa convocação. Eu decidi então tá mantendo o Hirata como titular ali, né? E deixar o Iwato no banco mesmo, porque eu acho que o Hirata seria muito mais completo que o Iwato, então eu preferi tá mantendo esse esquema mesmo. Agora quanto a Kidokawa, eu acho que não tem muito segredo, é o artilheiro de fogo, o mais brabo de todos, mano. É o mais brabo de todos, não tem jeito. Então vem pra seleção, pode vir, a gente tem uma vaga pra você e vambora. Atacante nato é o titular absoluto, não tem como. Não tem como. Agora indo pro Instituto Imperial, nós temos bastante jogadores bons, mas aí é que tá o detalhe. Somente 2 deles seriam convocados para a seleção. Também foram convocados na obra oficial, no time oficial. Convocaria de novo sem medo nenhum. Eu tô falando do Kazemaru e do Akiofudo. Eu acho que eles vão realmente somar bastante. Kazemaru ali meio de lateral e o Akiofudo aí de meio campista, reserva, mas isso não quer dizer nada, né? Eu acho que eles são peças fundamentais para fazerem ataques juntos, ainda mais com o próximo que eu vou convocar. E o próximo que eu vou convocar, e da Seisho Gakuin, é o Kido, o maior estrategista de todo o anime, beleza? E junto dele aqui também, eu não posso deixar de convocar Mizukamiya, ótimo líder. Ele também é um zagueiro excepcional, nenhum time poderia dispensar. E no ataque, para somar ele junto ao Goenji, eu tenho o Raizaki preparadíssimo, entendeu? Preparadíssimo. Então até agora a formação tá assim, basicamente. Tá ganhando forma, tá ficando bonito. Partindo para Zeus, quem eu recrutaria desse time, quem eu convocaria, seria o bruxo. Afrode, rapaziada. Afrode não tem jeito, seria o Afrode. Porque ele é um jogador completo, faz o meio campo bem demais, muito bem, tá? Consegue ajudar na defesa, no ataque, nos passes, nos dribles. Ele é um jogador completo que vai estar ali junto com o Asto no meio de campo fazendo a festa. E da Hakuren, direto das neves, ele, o próprio
Shirofubuki, que vai estar desempenhando um papel importantíssimo na nossa zaga como lateral direito. E vindo de outro planeta, agora a Issei Gakuen, não tem como não recrutar o Tatsuya e o Kira Hiroto pro meu time. Eles são indispensáveis, jogadores muito bons, ainda mais o Tatsuya. Mas infelizmente os dois não seriam titulares, eles ficariam no banco, prontos ali pra estar entrando no segundo tempo, talvez quando algum jogador machucasse, pra fazer o seu papel importantíssimo de substituto. E agora indo pro time da Tony Gattuso, eu não tenho outra escolha. Não tem como não convocar o Endo, pô. É o goleiro mais lendário de todas as obras, o personagem mais lendário de tudo de Inazuma Eleven. Ele é a cara do Super 11, ele é o melhor goleiro de todos. Não tem jeito, sempre se superando, sempre ali com os aliados. Ele dá um jeito, rapaziada. Ele dá um jeito de resolver qualquer problema. É o titular absoluto também. Ele e o Goenji são jogadores que não tem como ficarem no banco. Já que estamos falando do banco do Endo, vamos para a Outei Tsukunomiya, o último time. E o banco do Endo, claro, seria o Nishikage. E o meio campista mestre de tudo, finalizando aqui a convocação, seria o Nosaka, que eu me arrisco a dizer que é um dos top 3 jogadores de Ares. Então os 16 convocados estão aí, essa foi a formação final e também é essa a formação disponível nos jogos, porque o nosso time só pode conter 11 jogadores em campo e 5 no banco, que não daria, por exemplo, para recriar a seleção original, porque são 24 jogadores. Tem noção disso? É muito jogador. E a maioria desses jogadores que eu convoquei também foram convocados, mas calma lá. O que eu quero dizer com o Inazuma Japan ser fraca é o seguinte: os jogadores, na minha opinião, tá, foram convocados no tempo errado. Por exemplo, alguns primeiros jogadores não deveriam ter sido convocados, deveriam ter sido deixados de lado para que trouxessem alguns dos grandes reforços que vieram aí depois, né? Na cabeça não faz sentido o Mizukamiya e o Afroid terem sido convocados só depois. Pra mim, eles deveriam ter sido convocados na primeira oportunidade. Fora que esse Inazuma Japan, eu achei as convocações muito individualistas, não pensando no time em si, em técnicas em conjunto e em oportunidades que os jogadores poderiam criar juntos, entendeu? Porque realmente o foco da convocação e da seleção do Orion, a oficial, foi o ataque. Somente o ataque. A zaga tava horrível, o meio de campo tava muito desequilibrado. Muitos jogadores convocados foram como figurantes, porque eles não tiveram nenhum papel fundamental. Não colocaram eles pra jogar, não desenvolveu o personagem, não desenvolveu história, não desenvolveu nada. Esse é um ponto forte que teve, por exemplo, no clássico, pô. Então eu acho que realmente esses foram alguns dos pontos que fizeram o Inazuma Japan não alcançar o potencial máximo que eles poderiam ter. E isso também pode se dar muito pelo motivo de que foram muitos jogadores convocados, 24 jogadores na seleção. Não tem nem como jogar com essa quantidade de jogadores, pô. Mas como o intuito do vídeo é realmente estar recriando esse Inazuma Japan, eu vou estar agora falando aqui pra vocês quais seriam os outros 8 jogadores que eu deixaria como reforços para a minha seleção. O primeiro reforço, sem dúvida, seria o Sakuma. Foi um ótimo capitão em Ares, desde o clássico até agora no Ares. Ele é um jogador muito esforçado e ele também já foi reforço da seleção no clássico, né? No FFI clássico. Com certeza não poderia deixar de tê-lo como reforço aqui também. E junto com ele, mais do que merecido, Genda, rapaziada. O Genda, na minha opinião, no clássico, ele merecia muito mais até do que o próprio Tachimukai. Eu acho que ele foi bastante injustiçado no clássico. E agora no Ares, eu daria essa oportunidade pra ele, porque eu não vejo nenhum outro goleiro fora os convocados que consiga superar o Genda. Foi muito hype quando ele usou a High Beast Fang pra defender o Fire Tornado do Kozamaru. Seguindo, eu escolheria o Midorikawa, porque eu acho ele um jogador muito útil, bem completo, tem um leque vasto de técnicas, pode ajudar bastante com seus dribles e chutes, além de ele ter bastante experiência. E depois dele eu chamaria com certeza o Atsuya Fubuki, porque eu acho que ele foi um jogador com muito molho no Ares. Porém, eu acho que faltou muito eles darem atenção pro Atsuya, porque, pô, um personagem, entre aspas, novo, teve muito hype em cima dele, a rapaziada gostou muito, a fandom foi a loucura, pô. Acho que foi desperdício, mas eu tenho certeza que se ele tivesse na seleção, fosse bem utilizado, ele faria um estrago, rapaziada. O quinto jogador é um jogador que não teve muitas oportunidades, muito tempo de tela, mas o pouco que já deu pra perceber dele, ele tem bastante repertório desde o clássico. Eu tô falando do zagueiro Nishigaki, aquele mesmo zagueiro que jogou no passado com o Doma e com o Ikinose. E o próximo é o Super Saiyajin do Super 11, o filho do Goenji, Kozomaru. Cara, depois que ele desperta, mano, fica um absurdo, velho. Ele tem até uma das melhores cenas do Orion, na minha opinião, é ele sendo expulso, mano. E pra fechar com chave de ouro, talvez 2 personagens aqui, uma dupla, tá bom? Que eu acho que vai surpreender vocês, que vocês não estavam esperando por isso, mas os 2 últimos que eu selecionei foram Burn e Gazelle. Sim, Absolute Cinema, rapaziada, Absolute Cinema. Não tem jeito, esquece. Imagina, cara, você vendo o Inazuma Japan, o Burn, Gazelle e o Afroid fazendo um Chaos Break. Só de imaginar já é um absurdo, mano. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, essa foi a seleção que eu montei. Espero muito que vocês tenham gostado, comentem o que vocês acharam, tanto da seleção quanto do vídeo. Se vocês quiserem montar a sua própria seleção, o link do site que eu usei tá aí na descrição. Se você quiser enviar pra gente lá no Discord, o link do Discord tá aí na descrição. Fique à vontade pra enviar, entrar, compartilhar suas ideias, comentar. Enfim, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e valeu!